Olá pessoal, mais uma vez, eu me chamo Elton e vou começar a comentar novamente seu capítulo 9, sobre vetor, só que agora eu vou utilizar o valor do tipo inteiro. Bom, então eu vou abrir lá seu Git no seu Linux educacional, vou abrir já um arquivo que eu deixei pronto. Tá, aqui. O que esse programa vai fazer, pessoal? Esse programa simplesmente ele vai esperar que eu digite 3 números e vai somar os números digitados. Então, olha só, eu criei duas variáveis aqui, a variável i e a variável soma, e atribuí 0 à variável soma. Como a variável i eu não atribuí nada, significa que ela vai ter sujeira. E aqui eu criei, aqui está errado. Aqui eu criei uma variável inteira, que pode guardar 3 valores. Bom, se ele pode guardar 3 valores, significa que ele pode guardar 3 valores inteiros. Então, significa que o primeiro valor é guardado na posição x0. Olha só, vou colocar um comentário aqui só para você entender mais um pouquinho. O primeiro valor é guardado na posição x0. O segundo valor é guardado na posição x1. E o terceiro valor é guardado na posição x2. Lembra que eu falei para vocês? Eu falei para vocês que quando você trabalha com vetor, a primeira posição do vetor é sempre conhecida como zero. Então aqui eu não tenho posição. Se você acha que eu tenho que é um vetor que tem 3 posições, você fala, tem uma posição 1, tem uma posição 2 e tem uma posição 3. Não, você tem posição 0, posição 1 e posição 2. Então o que eu estou fazendo aqui? Bom, se eu criei essas duas variáveis e criei essa terceira variável do tipo vetor, e o que eu estou utilizando um laço de repetição que eu já mostrei para vocês atrás. Esse laço de repetição em umas aulas anteriores. Esse laço de repetição é quando eu utilizo, quando eu quero forçar que o que está dentro desse bloco, o que começou aqui, terminou aqui, ele se repita enquanto essa condição for verdadeira. No laço for, lembre-se que quando o for for executado a primeira vez, a primeira coisa que ele vai executar é isso aqui. I recebe 0. Ele executa isso aqui. Então quer dizer que a variável i, que tinha sujeira, ele passa a ter o valor 0. Aí ele pergunta, i é menor ou igual a 2? Verdadeiro ou falso? Bom, é verdadeiro, porque o valor de i é 0. 0 é menor ou igual a 2, então a condição é verdadeira. Então o que ele vai vir para cá? Ele vai imprimir para você essa mensagem na tela. O valor da posição, aí tracinho, porcentagem d. O que vai colocar no lugar da porcentagem d? O que tem dentro da variável i. E a variável i inicialmente tem que valor? 0. Então ele vai mostrar a mensagem, valor da posição 0. Bom, mostra isso na tua tela, aí ele executa o scanf. O scanf, ele está falando aqui, eu estou usando porcentagem d, porque a variável x é do tipo inteira, é um valor do tipo inteiro. Então, estou pedindo, faça um scanf, ou seja, para a execução do programa e digita um valor. O valor digitado, ele vai ser armazenado dentro da variável x na posição i. Qual o valor de i? 0. Então, ele vai guardar aqui dentro, x na posição 0. E aí, o que ele vai fazer? Ele vai falar que soma recebe o valor de soma. Quanto é que vale soma inicialmente? 0. Mais o valor que está dentro da posição x, mais o valor que está em x na posição i. E i vale 0. Bom, quando ele executar essa linha aqui, ele vai chegar ao final do bloco. Como isso aqui é um laço de repetição, ele vai voltar para cá novamente. Só que quando ele voltar, a primeira coisa que ele vai fazer é isso aqui, incrementa o valor de i. O mais significa o quê? Incrementar. Incrementa de 1 em 1. Então, o i que estava com valor 0, ele passa a ter o valor 1. Se eu colocar 0 mais 1, eu vou ter o valor 1. Aí ele vai perguntar, o valor que está em i é menor ou igual a 2? Ou seja, 1 é menor ou igual a 2, verdadeiro ou falso? Verdadeiro. Como é que a condição é verdadeira, ele executa novamente o que está dentro desse bloco. Aí ele vai mostrar. Printf vai executar o printf e na sua tela vai mostrar assim, valor da posição, aqui no lugar da porcentagem d, ele vai colocar o valor que está em i. Quanto é que está em i agora? O i está com valor 1, então ele vai mostrar valor na posição 1. Aí quando você executar o scanf, o valor que você digitar vai ser armazenado dentro da variável x na posição de i. E qual o valor de i? 1. Então x na posição 1, então ele vai guardar aqui dentro. Aí ele vai pegar soma, recebe o valor de soma, mais x na posição i, e o valor de i é 1. Aí quando chegar, ele executa essa linha, ele chega ao final do bloco. Como isso aqui é um laço de repetição, então quer dizer que ele vai voltar para cá. O que ele vai fazer? Vai incrementar o valor de i. Ele vai perguntar, ele incrementa o valor de i. Então o i que estava 1 vai para 2. Aí ele vai perguntar, 2 é menor ou igual a 2? Verdadeiro ou falso? Verdadeiro. Aí ele vai fazer o procedimento novamente,
Quando ele chegar aqui ao final, né, quando ele executar essa linha, ele vai vir para cá, chega ao final do bloco, ele volta para cá. Quando ele volta para cá, ele vai incrementar i mais uma vez. Então, o i que estava com 2 passa a ter 3. Ele vai perguntar, 3 é menor ou igual a 2, verdadeiro ou falso? Falso. Como é falso, ele automaticamente vem para a próxima linha ao final do bloco, que é essa linha aqui. Aí ele vai imprimir para você a seguinte mensagem: a soma dos números é igual a porcentagem d. O que ele vai colocar na porcentagem d? O que existe dentro da variável soma. Vamos testar o programa para ver? Vou salvar o código porque eu alterei um pouquinho. Vou abrir aqui a parte do terminal, né? E vou dar um clear aqui para limpar a tela. E vou executar o programa. Vou compilar o programa xcc-o tt prog1.c, né? Deu um enter, você deu o aviso, nenhuma nova linha final do arquivo, né? Então quer dizer que ele compilou normal. Vou executar .dt. Aí a primeira mensagem que ele me dá, o valor na posição 0, que é essa mensagem aqui, ó, valor na posição 0. Só que no lugar do 0 aqui, no meu código tem a porcentagem d. E o que vai ser substituído no lugar da porcentagem d? I. E quanto é que é o valor de i agora? É 0, por isso que ele colocou 0 aqui. Aí eu digito, por exemplo, sei lá, 4, dou um enter. Ele volta a imprimir novamente essa linha. Por que ele voltou a imprimir novamente essa linha? Porque quando eu digitei o 4 aqui e pressionei Enter, aí ele o que acontece? Quando ele espera que eu digite o número, ele está executando essa linha. Quando eu digitei, ele automaticamente fez essa operação, chegou ao final do bloco aqui e ele volta para cá novamente, né? Como eu mostrei para você no exemplo anterior. Aí eu coloco que o próximo número é 6. Enter. O valor que eu vou guardar agora na posição 2, eu quero guardar 7, né, do Enter. Aí ele fala, ó, a soma dos números é 17, ou seja, ele está me dando essa mensagem. Então, pessoal, essa é mais uma forma de você utilizar vetor. No exemplo anterior, eu estava utilizando vetor de caracteres, né, que aí eu crio, nesse caso, um string. Aqui eu estou mostrando como é que se usa vetor, por exemplo, com valores inteiros. Esse mesmo exemplo eu posso fazer com valores do tipo float. Bom, pessoal, é isso aí. Até a próxima videoaula.